Sejam bem-vindos à minha última talk aqui na semana Descomplicando o Azure, uma série de talks promovida pela comunidade Azure Brasil. A gente vai falar hoje aqui sobre a parte de desenvolvimento de APIs em Node.js, usando o Cosmos DB e publicando essas APIs através do Azure Web Apps, de forma simples, rápida, para a gente ver que quebrar um pouco desse mito que Azure é só .NET. Não, Azure cabe Node.js, Azure cabe Java, Azure cabe Python, cabe um pouco de tudo. E eu vou mostrar aqui como a gente cria uma API bem simples aqui, feita em Node.js, que é uma das minhas especialidades além de .NET. E a gente vai ver como publicar ela no Azure, usando o Cosmos DB, que é um banco de dados aí NoSQL, extremamente versátil, elástico, fácil de escalar. E vamos lá que eu ainda vou dar algumas dicas para vocês de como utilizar o Cosmos DB de forma mais econômica. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal da comunidade Azure Brasil pela oportunidade de aqui estar agregando mais conhecimento para a comunidade aqui, trazendo novidade aí para o pessoal. Aproveitando também para me apresentar aqui para vocês, eu sou o Gustavo, sou Full Stack Developer da Dextra Digital, uma empresa que fica alocada aqui em Campinas. Sou originalmente desenvolvedor .NET, mas trabalho com outras tecnologias como Java, como Python e principalmente com Node.js, que meus stacks principais são .NET e Node.js. Sou desenvolvedor e escritor, escrevo no meu blog lá no Medium, inclusive o link está aqui embaixo para quem quiser acompanhar meu blog. Estou sempre publicando artigos sobre Azure, sobre .NET, sobre Node.js. Sou palestrante, estou em diversos eventos aí em TDC, Azure Conference, Visual Studio Summit, Meetups, lives online aí pelo canal Developers BR e outros. Sou baterista nas horas vagas, é um hobby meu aí, e estou deixando aqui para vocês os meus contatos, meu e-mail, meu link do Medium, onde eu publico meus artigos, e minhas redes sociais, o Facebook, LinkedIn, Twitter, que é onde eu estou publicando artigos novos, eventos, lives, que eu não apenas que eu participo, mas que outras pessoas participam, que são temas bem interessantes. Para quem gosta de acompanhar a novidade aí, só me seguir nas redes. E para quem tiver alguma dúvida ao final dessa palestra, eu peço que comentem no vídeo, nos comentários do vídeo aqui no YouTube, ou se preferirem, vocês podem entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, através do meu e-mail. Fiquem à vontade de me mandar dúvidas, perguntas, sugestões, feedbacks. Se não gostaram de algo, se faltou algo, se está tudo ok. Fiquem à vontade, eu sempre respondo todas as mensagens que me enviam. E vamos lá. Antes da gente continuar ainda, sou líder de uma comunidade aqui na minha cidade, João Developers. Para quem for de Jundiaí, região aqui no estado de São Paulo, segue a gente tanto no Facebook como no Meetup. A gente promove sempre Meetups aqui na cidade, na região. A gente tem um Meetup mensal que ocorre na incubadora de empresas aqui na cidade. Feito em parceria com a prefeitura, ele ocorre uma vez ao mês, fora outros Meetups que a gente já organiza aqui pela cidade. E para quem quiser acompanhar, é só seguir tanto o nosso grupo no Facebook, como lá no Meetup, que é para onde a gente gerencia as inscrições para o nosso Meetup, para os nossos Meetups, para os nossos encontros aí. Sou funcionário da Dextra Digital, como eu mencionei, a gente está com vagas abertas tanto para Java, Node, PHP, .NET, Product Owner. Para quem se interessar mais, acesse lá dextra.com.br/carreiras, tem as vagas que tem disponíveis lá, a gente está com vagas inclusive para São Paulo e Florianópolis. Se você se interessar, é só entrar lá e conferir. E vamos lá, essa talk aqui, eu não vou ficar com slide e explicando muito conceito, eu vou explicar na hora aqui e vai ser bem prática, mão na massa, certo? Para a gente começar aqui, a gente vai criar uma API aqui em Node.js. Eu gosto bastante de utilizar o Windows Subsystem Linux, o WSL aqui no Windows, que é para a gente trabalhar com Node no Linux mesmo. Eu particularmente gosto. Se você quiser usar o prompt de comando comum seu aí, você pode usar, mas eu vou usar ele aqui. Eu vou acessar meu diretório aqui MNT, meu drive. Vamos criar um diretório aqui mkdir, demo Node.js Azure, cd demo Node.js Azure. A gente vai iniciar nosso projeto do Node aqui. Eu estou usando o Node versão 10.15, que é a última versão LTS, mas nada impede você de usar uma versão mais recente, tá? A gente vai inicializar nosso projeto da npm init-y, para ele
criar o nosso arquivo package.json lá para a gente configurar nosso projeto. E a gente vai instalar alguns módulos. Eu deixei uma colinha aqui para não esquecer esses módulos. E eu já vou explicar um a um para vocês. A gente vai dar um npm install -save. Para quê? Para a gente salvar no nosso arquivo package.json quais são essas dependências e poder restaurar depois quando a nossa aplicação for carregada lá dentro do Azure. Eu estou instalando algumas dependências aqui, como o body parser, para poder fazer o parse, fazer a leitura do conteúdo body de requisições post, put, na minha API. Estou instalando o Express, que a gente vai usar o Express para construir nossas APIs. Estou instalando o Mongoose, que é o nosso ORM para acesso ao Mongo. A gente vai trabalhar com Cosmos DB, mas a gente vai usar originalmente aqui o provedor de MongoDB. Eu vou explicar inclusive para vocês depois o porquê. Estou instalando um pacote chamado Node RESTful, que basicamente ele serve para trabalhar em conjunto com o Mongoose, onde ele já gera para mim, através de um service ali com o Mongoose, meus endpoints de get, de post, de put e de delete. Ele já gera uma API RESTful para mim, baseada em uma entidade. E eu estou instalando o PM2 também, porque o PM2 ele serve para mim como um gerenciador de execução da minha API. Ele vai fazer para mim o carregamento da minha API, vai subir ela entre algumas instâncias do Node ali, porque como a gente sabe o Node é single thread, aqui ele vai subir algumas em cluster, como se fosse um mini cluster do Node para mim ali, para processar um pouco mais de requisições, e também já vai fazer o recover para mim. Tanto que o Azure trabalha com esse cara também, então já estou instalando ele aqui para a gente ter ele nas nossas dependências. A gente vai instalar aqui. Esperar alguns segundos só para ele fazer a instalação aqui, é rapidinho. E um outro cara que eu vou instalar aqui também, que é para a gente poder usar no ambiente de desenvolvimento, é o NodeMon. O NodeMon ele serve basicamente para startar um processo nosso ali, o Node, alguma coisa, e toda vez que eu salvar um arquivo ali dos que estão relacionados no arquivo que eu mandei iniciar, por exemplo, meu index.js, toda vez que eu salvar uma alteração nesse arquivo, ele vai reiniciar meu processo do Node. É como se ele fizesse o hot reload para quem trabalha com React, front-end aí. Isso facilita bastante durante o meu desenvolvimento, ali que eu estou salvando, editando coisa, ele já vai trocando para mim para eu poder testar na hora. E eu estou dando um save -dev porque eu só quero que esse pacote seja realmente restaurado se eu estiver no ambiente de desenvolvimento. Se eu estiver lá em produção no Azure, eu não preciso desse cara. Vamos instalar ele aqui. Beleza, instalou. E eu vou abrir o meu Visual Studio Code. Só que se vocês notarem meu ícone do Visual Studio Code, que ele está verdinho aqui, eu estou usando o Visual Studio Code Insiders. Por quê? A partir dessa versão preview do Visual Studio Code, a gente tem um negócio agora chamado Visual Studio Code Remote. A gente consegue trabalhar com o nosso Visual Studio Code aqui, rodando no meu Windows local aqui, mas com ele conectado, ele rodando como se fosse uma instância dele dentro de, por exemplo, um container Docker, uma máquina remota, ou mesmo o meu ambiente do Linux aqui, que está com o WSL 1 ainda. Então, quando eu fizer um Code Insiders aqui, que é a versão do Code Preview, ponto aqui, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar o Visual Studio Code Server aqui dentro do meu Linux, e vai fazer o meu Visual Studio Code, aqui que está rodando no meu Windows, conectar nesse cara. A gente pode ver aqui que eu tenho duas abas, ó, um Open Editors aqui que não tem nada, e aqui ó, Demo Node.js Azure WSL, ou seja, ele está conectado remoto, como se esse meu Linux fosse outra máquina, porque atualmente ele simula que ele roda aqui numa espécie de sandbox ainda um pouco isolado do Windows. Isso é bem legal para quando a gente quer desenvolver num servidor remoto, fazer alguma alteração, debugar, a gente consegue fazer isso utilizando o Visual Studio Code Remote. Mas só um detalhe, isso só funciona com a versão Insiders do Visual Studio Code. Beleza, galera? Bom, vamos lá. A gente tem nosso package.json aqui. Só que antes de mais nada, a gente vai acrescentar um trechinho aqui nele, no nosso arquivo aqui, chamado engines, onde a gente vai colocar aqui uma versão para o Node e uma versão para o NPM. Ou seja, eu estou especificando aqui que eu preciso pelo menos da versão 10.0 do Node e 6.0 do NPM. Por quê? O Azure, quando ele for startar a nossa aplicação, ele leva em consideração esse nó aqui do package.json. Então ele escolhe que vai usar pelo menos uma versão igual ou superior a essas que eu especifiquei. Beleza? Só para a gente não ter problema de, estou com uma versão do Express, do Mongoose aqui, mas ele usou uma versão mais antiga do Node lá, tem compatibilidade. Com isso eu garanto que eu estou usando pelo menos um pacote mínimo aqui.
Como eu estou usando a versão LTS, eu falei que pelo menos eu quero acima da 10.0. Beleza? Nesse momento a gente já tem tudo certinho aqui. E agora uma coisa que a gente precisa fazer antes de começar a desenvolver é acertar nossos scripts. Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou criar um script chamado dev aqui, que basicamente é meu script para trabalhar no meu desenvolvimento, que eu vou chamar aqui em nodemon. E qual que é o meu arquivo de execução aqui? No caso do nodemon aqui, eu preciso especificar para ele aqui, não necessariamente o meu arquivo JS, porque ele já tem aqui ele sabe como que ele vai se virar com isso. Se eu chamar só nodemon aqui, ele vai procurar automaticamente na pasta src e index.js. Se eu tivesse um arquivo diferente, como test.js, alguma coisa que precisasse rodar, eu precisaria colocar o nome aqui na frente. Mas só nodemon ele já sabe que tem que ir lá na src e index.js. E aqui eu vou criar um outro arquivo, um outro script chamado production, para a gente poder até testar como seria o modo de production local, de produção, aonde a gente vai chamar o PM2, vai falar que comando do PM2 eu quero rodar, eu quero iniciar uma nova API, eu vou dar um start. Qual que é o arquivo que ele vai executar? Meu src index.js. E que nome ele vai ter? Porque o PM2 pode gerenciar várias aplicações e processos na mesma máquina ao mesmo tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome, _name, to-do API. Eu estou falando que eu estou subindo minha API de to-do list lá. Vamos chamar de to-do list API para ficar um pouco mais claro. Beleza, a gente já tem nosso arquivo package.json configurado. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui o nosso diretório src, seguindo assim a boa prática de padrão de diretório aqui. Dentro dele a gente vai criar um diretório aqui, config. Essa API que eu estou construindo é um modelinho meu, é uma arquitetura de demonstração minha, tá? Ninguém é obrigado a seguir exatamente a risca isso que eu estou fazendo, tá? Só se vocês seguirem os conceitos básicos que eu estou passando aqui para montar uma API em Node já é o suficiente, tá ok? Eu vou criar aqui um arquivo agora dentro do config chamado database.js. Basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar uma constante do Mongoose, e vou dar um require nele, Mongoose. Deixa eu aumentar um pouco o zoom, porque eu acho que nem todo mundo deve estar conseguindo ver direito. Beleza, estou dando um require aqui no Mongoose. O que eu vou fazer agora? Vou dar um mongoose.promise, vai ser igual a global.promise. Por quê? Se alguma conexão, alguma coisa falhar no meu Mongoose, ele já vai subir a minha exceção como global, ele vai subir para a stack principal. Ele está tendo como referência de promise a mesma referência da promise principal da minha execução aqui. E vou dar um módulo.exports igual ao meu mongoose.connect, certo? Que eu quero fazer a conexão. Como que eu vou pegar minha string de conexão? Eu particularmente sigo dessa forma. Eu costumo pegar process.env.database URL, por exemplo, onde eu estou pegando uma variável de ambiente que o meu processo tem acesso. Ou seja, se eu definir uma variável de ambiente na minha máquina, database URL ali no meu prompt, e executar a minha API, ele vai carregar a config daqui. Caso ele não encontre ela, eu vou utilizar um mongodb localhost /to-do list. Como se eu tivesse um MongoDB local, só para ter uma referência de fallback aqui. E eu gosto de passar algumas configurações de opções para o Mongo. Tem uma delas que eu sempre passo, que cadê aqui? Só um minuto. Opa, que ele não carregou aqui. Que é o... só ver se eu dei a vírgula correta aqui. É sem o new, desculpa. Mania do C#. Aqui eu vou passar um cara chamado use new URL parser. Por quê? True. A versão antiga do parser de URL connection string do Mongo tem alguns caracteres especiais que a gente tem na connection string gerada pelo Cosmos DB que ele pode parsear de forma incorreta. Inclusive ele gera um warning de parser depreciado, caso a gente não especifique aqui para ele. Então é sempre uma boa prática passar esse cara aqui, use new URL parser, para ele já usar a nova engine dele de reconhecer o URL da string de conexão. Beleza? Bom, esse aqui é basicamente o nosso arquivo de configuração para conectar no database. Agora a gente vai criar um outro arquivo de configuração aqui, chamado router.js. Basicamente nesse arquivo de router a gente vai dar um const express
e vai dar um require na libexpress, que eu vou usar o roteador dele, e vou exportar como módulo aqui uma função onde eu recebo meu server do Express lá, que eu vou iniciar em outro arquivo como parâmetro. Vou usar uma arrow function aqui para simplificar um pouco. E aqui eu vou declarar um const router, vai ser o meu meu express.router, desculpem, express.router, que é para eu iniciar uma lib, uma referência nova da lib de roteamento. Vou dar um server aqui, que é a minha referência que eu passo aqui quando eu uso esse módulo aqui, .use, para ele usar aqui o meu roteador. Vou falar que todas as minhas APIs vão começar no prefixo /API e vou colocar aqui o meu router. Aí o que eu vou fazer agora aqui? Vou dar um const to-do service. A gente ainda vai construir esse serviço, né? Por enquanto aqui a gente vai digitar, ele vai ficar com erro. E vou dar um require nele. Em que diretório? Vou dar um ponto barra para subir para o src, onde eu vou ter lá API /to-do -service. E basicamente o que eu vou fazer aqui? To-do service.register. A gente vai entender da onde vem esse register, que era o que a gente construiu nosso to-do service, tá? Onde eu vou passar como parâmetro meu roteador, meu router. E vou falar qual URL que ele vai responder depois de API. Então vai ficar /API /todos. Ou seja, o que eu tenho para fazer de to-do lá. Com isso a gente tem nosso router finalizado. A gente tem mais um arquivo de configuração aqui, que vai ser o meu server.js. Eu estou chamando de config aqui, mas poderia chamar de infra, enfim, o nome que você achar melhor, tá? Eu estou usando config. E esse do server, basicamente, a gente vai iniciar declarando para ele uma constante, que é a porta, que a gente vai usar para a nossa API. Dado que a gente vai hospedar no Azure, ele tem uma variável já padrão lá que ele usa, chamada port, uma variável de ambiente, que é por onde ele define qual porta que ele está usando para expor a nossa aplicação. Então, a gente vai pegar ela aqui de process.env.port, e se não for informado, a gente sobe ele numa porta default. Eu gosto de usar particularmente a 3000. Vou declarar uma outra constante aqui, que é o meu body parser, que é onde eu vou dar meu require na lib body parser, que é para poder falar para o meu Express, usa esse cara para parsear o JSON lá que vem nas requisições de post, put. Vou importar mais um cara aqui com uma constante chamada Express, que é o meu módulo da Express. Eu tenho que importar ele aqui agora para poder criar o meu servidor. E vou falar que aqui uma constante que meu server vai ser Express. O que acontece? O Express, quando a gente importa ele assim, ó, só Express, ele tem alguns caras como .router, algumas coisas aqui dentro, como a gente pode ver pela IntelliSense aqui. Ou se eu simplesmente chamar ele como uma function dessa forma assim, ele inicializa para mim um servidor do Express. E é o que eu estou fazendo aqui, já atribuindo para essa variável server. Aí, já como eu tenho o server agora, eu vou falar para ele, server.use. Aí eu vou passar para ele um handler para ele, que é quem? É o meu body parser. .url encoded, ou seja, ele sabe aqui que ele vai conseguir, além de ler o body JSON, que ele vai conseguir ler query string que tem na minha URL. E eu vou passar um parâmetro aqui chamado extended, que é para ele poder parsear URLs com vários parâmetros, tudo ali, que estejam encodadas com aqueles caracteres HTML tipo %20 para espaço, tudo mais. Então, estou passando aqui para usar o body parser. E vou passar para o meu server ainda, que eu quero dar um use nele, que é no body parser.json. Esse cara eu estou falando que eu vou usar o meu body parser para poder ler o conteúdo JSON de requisições post, put, e esse do URL encoded para requisições get. A gente vai criar agora aqui server.listen. A gente vai chamar um método falando, ó, beleza, começa a ouvir uma porta aí, requisições. Quem que eu vou ter que passar de parâmetro? Ele está pedindo aqui a minha porta, meu port. E ele quer uma função aqui, que é um callback dele, da função de listing. É uma função void, como eu fiz aqui com arrow function, onde eu vou simplesmente dar um console.log, onde eu vou falar aqui para ele, API running on port. E eu vou colocar aqui a porta, estou usando a interpolação de string só para ficar mais fácil no aquele monte de concatenação. E vou dar um model.exports igual ao meu server. Vou exportar meu server aqui para poder importar em outros arquivos. Nesse momento eu criei meu server.
importei as bibliotecas que eu preciso, criei minha classe, instanciei minha variável de servidor, mandei ele utilizar o body parser para URL, para JSON, e falei para ele, ó, dá um listen, e quando você começar a escutar na porta lá que eu especifiquei, imprime no console, ó, estou escutando, ou seja, callback no momento que o servidor acabou de subir. Beleza? Com isso a gente finalizou a parte de configuração. Vamos criar aqui um diretório API. Dentro de API vamos criar o nosso diretório to-do lá para a gente poder criar tanto o nosso modelo quanto o nosso service. Vamos criar um file todo.js aqui, onde a gente basicamente vai fazer o que? Vai importar a biblioteca RESTful, onde a gente vai dar um require no Node RESTful, que é para ele poder exportar para a gente ali a nossa API. Ele criar já um service RESTful para a gente. Vou importar também o Mongoose aqui. Mongoose igual require Mongoose. E vou definir meu modelo aqui. Então, vou declarar uma const para criar o meu esquema, né? Que eu vou trabalhar lá no meu NoSQL. Vamos chamar de to-do esquema, bem criativo. Onde eu vou dar um new mongoose.schema. E vou definir aqui dentro do objeto meu esquema. Então, basicamente, a gente está fazendo uma lista de tarefas. Ela tem uma descrição, description, onde a gente vai abrir aqui e vai falar, meu type é uma string, é required? É obrigatório. Onde eu vou ter um outro cara chamado done, se eu terminei ou não de fazer minha tarefa, se ela está concluída. O type dela é boolean. É required, ou seja, eu não posso ficar com esse cara nulo. E qual que é o valor default dele? Quando eu crio quando eu crio uma nova to-do lá, uma nova tarefa, e eu não falo para ele se ele está dando ou não. Ele vai simplesmente atribuir false. Eu estou usando esse default para isso. E vou dar um created at aqui, que ele é do tipo date, e o valor default dele é date.now. Esse date.now aqui, ele simplesmente ele sabe que ele tem que pegar a hora atual quando eu criar um novo registro. Vou dar um model.exports. Vai ser o meu restful.mod. Deu. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar meu esquema do Mongoose e vai exportar ele como modelo já com todos os meus métodos RESTful prontos ali dentro. Então esse cara já vai facilitar para mim que só com o meu service ali ele já vai conseguir fazer toda a minha API. Não vou precisar ficar construindo controller, tudo na mão ali. Então eu vou dar esse .model, vou falar o meu nome do model aqui, que vai ser todo, e vou passar meu esquema, que é o todo esquema. Eu estou exportando já direto o modelo do meu RESTful lá. E agora a gente vai criar uma classe aqui, que é meu todoservice.js. Esse todoservice.js, basicamente a gente vai vir aqui, vai definir uma constante todo, vai dar um require no meu esquema lá, no meu ponto .todo. Esse ponto barra é para definir que eu estou no meu diretório corrente. Vou dar um todo.methods. Esse methods aqui é daquela lib node RESTful, tá? Onde eu vou passar um array de string para ele falando que eu quero get, post, put e delete. Ele sabe que eu vou precisar dos métodos get tanto para buscar por ID como para listar, post para criar, put para atualizar com passagem de ID e o delete. Ele já sabe, essa lib do Node RESTful já vai abstrair isso para mim. E eu ainda vou vir aqui no meu todo.update options, que é para setar algumas opções para ele, que é o que? A gente vai passar um objeto aqui falando new. Toda vez que eu der toda vez que eu der um update lá, ele vai instanciar um novo objeto inteiro lá e vai substituir. E também que eu quero validators, que eu quero que ele execute os validadores lá do Mongoose, que é o required, valor, outros validadores que eu possa colocar lá antes dele fazer o meu save lá. E vou dar um model.exports do meu to-do. Feito isso, vai faltar um único arquivo que vai ser o nosso index.js. Aqui na raiz, que é onde o PM2 vai rodar. Então o que a gente vai fazer? Vai vir nosso index.js agora. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, const server, importar o nosso servidor lá. A gente vai dar um require no .config /server. Nesse momento eu já tenho aqui a minha instância de servidor aqui, inclusive
prontinha para subir a API, rodando. E vou dar só um require aqui, no ponto /config /database. Nesse momento aqui, ó, que deu com server, ele está rodando já. Ele subiu meu servidor lá na porta especificada, na 3000 default. Nesse momento ele vai dar um require no meu config database, que basicamente ele vai já simplesmente dar um require no Mongoose aqui e fazer um connect. Quando eu dou aquele require, ele já chama essa função connect aqui, para mim, já conecta lá no Mongoose. E eu vou dar um último require, que vai ser no meu .config /router, que é para ele pegar esse servidor aqui e setar as rotas. Mas como que ele vai fazer? Eu dei um require no meu router. Lembra que o meu router aqui, ele é uma função que recebe o server de parâmetro? A gente dá require e já chama a função passando o server aqui. Eu poderia dar esse require direto aqui dentro do parênteses, mas não fica algo muito legível. E pronto. A gente está com a nossa API pronta aqui para rodar. Vamos lá, a gente vai vir aqui Antes de mais nada, vamos vir aqui só no database para a gente fazer um teste. Desculpa, database não, a gente vai vir aqui no terminal. E eu deixei aqui, eu criei aqui no MongoLab uma instância do Mongo aqui, para simular como se a gente tivesse uma instância do MongoDB rodando local, alguma coisa, que isso aqui é um banco Mongo mesmo, não tem nada a ver com Cosmos DB. Para a gente testar. Então, dá um export database URL igual. Deixa eu só alterar a connection string aqui. É um usuário bem complexo, né? User, senha. 123, a maiúscula, a minúscula, 321. Lógico que eu vou apagar isso aqui ao final da gravação, né? A gente vai exportar esse cara aqui. Beleza? E a gente vai dar um npm run dev para rodar a nossa API. Ele vai chamar o nodemon aqui, ó, subiu. Opa, ele não achou aqui. Opa, estou procurando index.js, porque ele deu um node index.js. Por quê? Porque eu não especifiquei o meu arquivo aqui. Ele procura, só que esse nodemon ele está procurando direto na raiz e eu pus dentro do src. Então vamos dar um nodemon src /index.js. Vou dar um Ctrl C, npm run dev. Ele está dando start aqui, ó, no nosso node. Ele não achou o to-do service, acho que, porque também eu nomeei errado a minha API, né? Vamos dar um to-do service. Agora ele vai fazer certo. Olha lá. Ele subiu, ele deu um start aqui, ó, deu API running on port, na porta 3000. Por quê? Porque eu não especifiquei uma variável. Se eu vier aqui e dar um export port igual a 4000 e der um npm run dev, API running na porta 4000. Isso aqui é uma variável que o Azure vai gerenciar para a gente não precisa se preocupar. Quando não tem especificado, ele roda na 3000, mas vamos na 4000. Eu vou abrir meu Postman aqui e a gente vai dar um get aqui agora em... Deixa eu dar um zoom nele aqui para facilitar um pouco para todo mundo aí. A gente vai dar um http localhost 2.4000 /API /todos. Ele voltou vazio porque eu ainda não tenho nada cadastrado lá. Vamos pegar essa mesma URL aqui. Vamos colocar para post agora aqui. E vamos falar que eu quero mandar um body em formato raw aqui, só que eu quero application JSON. Então vamos criar um JSON aqui, onde eu vou ter description, ir ao mercado. Simplesmente eu vou passar description. Não sei se vocês lembram, o Done, ele é required, mas tem um valor default, assim como o created at também. A única variável que eu preciso realmente fornecer um valor é description. Se eu der um post agora aqui, ele já volta para mim aqui, ó, criou com esse ID aqui, inclusive, ó, description, botou a data atual e o Done dela está false. Se eu tentar criar aqui simplesmente com um JSON vazio agora, ele já volta para mim, ó, erro, descrição, ó, meu description é required. Ele já volta uma estruturinha bem feitinha aqui para mim que o Node RESTful lá fornece. Se eu dar um get na minha listagem, ó, tá aqui o meu carinha, meu to-do. Se eu botar um /id aqui e der um get nele, ele já volta meu único to-do aqui. Se eu fizer aqui um
Eu vou trocar aqui agora, eu vou fazer um put aqui, onde eu vou colocar aqui um done true. Só que eu vou ter que trocar aqui para put. E no meu path aqui eu vou ter que passar o ID, que é o padrão do put. Ele fez aqui, mudou para done true. Se eu der o get agora aqui, done true. Se eu for lá no meu MongoLab e der um F5 aqui na minha página, ele vai ver que eu tenho minha collection de to-dos, tem um documento aqui, ó, meu JSON, tudo bonitinho aqui, ó, created at. Legal, estou usando o MongoDB. Quero subir isso para o Azure, como é que eu faço? Vamos lá, vamos fazer o passo a passo completo aqui. Eu vou lá no meu GitHub agora aqui, certo? Eu vou criar aqui um novo repositório. Aliás, eu já deixei um repositório aqui, Demo Azure Brasil, API Node, que ele é basicamente, eu vou até abrir alguns arquivos para vocês verem aqui, de config, ó. O meu index é idêntico ao que eu tenho ali, o meu package.json também é idêntico, o meu database aqui idêntico, a única coisa que eu mantive aqui, ó, MongoDB, localhost, tudo. Eu já deixei esse cara lá disponível. Inclusive, estou mudando ele agora de private, já que eu estou fazendo a gravação aqui, para public. Nossa, esse projeto vai estar em public agora aqui para vocês, que é o Demo Azure Brasil API Node. Para quem quiser já baixar esse código fonte, não tem que ficar fazendo que nem eu fiz aqui agora. Legal, tá lá public. Só avisando, nada impede que o seu repositório seja privado para você publicar, tá? Ele está prontinho lá no GitHub. Você poderia estar usando qualquer outro versionador, tá? Vamos lá no Azure agora para a gente começar a brincadeira. Vamos dar um novo recurso aqui. E eu vou falar que eu quero criar o Azure Cosmos DB. Para quem não conhece, Azure Cosmos DB é um banco de dados NoSQL no Azure, elástico. Ele tem uma escalabilidade bem grande, ele tem uma replicação bem grande, ele consegue fazer georreplicação entre diversas instâncias através do mundo de forma extremamente rápida, performática. E basicamente aqui a gente trabalha nele com o conceito de RU, que é a unidade de leitura, que é a unidade de leituras e gravação por segundo. Tem que tomar um certo cuidado com isso aqui, que se a gente tiver múltiplas coleções e começar a gravar muito em várias coleções, ele começa a ficar um pouco caro. Uma dica que eu dou para vocês quando vocês forem trabalhar com Azure Cosmos DB é trabalharem com preferencialmente, se a arquitetura de vocês permitir, trabalhar com uma única coleção e colocar um classificador nela, um campo do tipo da entidade e indexar esse campo. A pesquisa não vai perder performance, é coisa mínima, vai ser extremamente rápido a busca do mesmo jeito e você vai ter uma economia muito grande, a não ser que sua arquitetura tenha que ter coleções diferentes para replicar de forma diferente, ter, como fala, camadas de cobrança diferentes, ok? Mas basicamente ele é um banco NoSQL escalável, ele tem várias APIs diferentes que a gente pode trabalhar, como a Core, ele é um NoSQL que a gente consegue usar SQL comum para ir lá, se conecta, faz select, asterisco, from, sua coleção, where, um campo. Você tem a API do MongoDB para conectar nele, a API do Cassandra, a API do Azure Tables, e essa API desse Gremlin, que é um banco orientado a grafos, que é bastante legal. Basicamente o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escolher aqui um Resource Group, eu vou escolher esse Resource Group Demo Azure Brasil aqui, que eu tenho já criado, ou você pode criar um novo. Vou criar um nome para minha instância, vamos chamar de Demo Cosmos, tem que ser tudo junto, tem que ser um nome não existente, Azure Brasil. Ele vai validar que isso não existe, legal. Eu vou dizer que eu quero usar a API do MongoDB. Se eu estivesse utilizando aqui outras APIs, se eu quisesse aqui utilizar o Apache Spark, eu poderia usar se eu estivesse assinando aqui para o preview, mas não é o foco aqui. Vou utilizar o Azure Cosmos DB for MongoDB, porque eu tenho uma aplicação já em MongoDB, que a maioria das aplicações que a gente tem hoje em Node usam o MongoDB, então a gente vai mostrar que o Cosmos DB pode funcionar para essas aplicações sem eu precisar mudar nada na minha aplicação, a não ser a connection string. A nossa aplicação ali estava com Mongo, vamos usar aqui.
Vou falar que eu quero ir para o sul do Brasil, para quê? Quero uma latência baixa, quero uma redundância, quero uma georredundância para ele, que é o quê? Eu vou criar na América do Sul, mas ele ainda vai criar uma redundância para mim lá no central dos Estados Unidos. E eu posso ter gravação em múltiplas regiões também, que é para quando eu gravar ele já fazer a sincronização para várias regiões de forma rápida, ou no caso que se eu habilitar isso, ele vai poder gravar em outra região e replicar para a minha região principal. Aqui, por exemplo, eu estou usando o sul do Brasil e estou replicando com georredundância nos Estados Unidos e na Europa. Legal, tudo que eu gravar no Brasil ele vai replicar para os Estados Unidos e Europa ali em background. Mas com esse cara multi-region write ligado, eu poderia gravar na Europa e ele vai sincronizar com os Estados Unidos e o Brasil também. Tá? Isso acaba tornando um pouco mais caro, lógico. E eu vou deixar só a georredundância ligada aqui para a nossa demonstração. Tá? É uma dica para vocês, se vocês principalmente se inserirem em muitos registros, apaguem essa demo quando vocês acabarem de estudar, pois isso cobra, ok? Ele não tem camada gratuita. Se vocês quiserem uma camada gratuita do Cosmos DB, vocês têm que instalar o emulador do Cosmos DB. Para quem quiser saber mais sobre o emulador do Cosmos DB, lá no meu perfil do Medium tem um artigo que eu estou falando exclusivamente do emulador do Cosmos DB que você instala na sua máquina, simula a API dele e testa tudo ali de graça, beleza? Nosso foco aqui hoje é deploy no Azure. Vou mandar dar um revisar e criar aqui meu banco. E enquanto ele cria o meu banco de dados aqui do Cosmos DB, a gente já vai adiantar aqui e dar um novo recurso também, que eu quero criar um aplicativo web, certo? Que é para a gente poder subir a nossa aplicação aqui, nossa API. Mesma coisa, eu vou usar o mesmo grupo de recursos assim, eu posso apagar todos os meus recursos da demonstração de uma vez só depois. E eu vou chamar aqui de demo Azure Brasil Node To Do. Tá, é um nomezinho um pouco comprido, mas só para garantir que a gente não vai esbarrar em nenhum. Eu vou falar que eu quero publicar o quê? Código ou uma imagem do Docker? Eu poderia montar uma imagem do Docker, mas eu quero mostrar algo simples aqui para quem quer simplesmente subir a aplicação, não tem Docker, não está familiarizado com Docker ainda, nem nada. Qual pilha de tempo de execução? O que eu vou usar no meu runtime? A gente tem várias coisas lá, desde o .NET Core 1.1 até o 2.2, ASP.NET, que é a versão do Full Framework do 3.5, 4.7, Java já inclusive com Java 11, Java 8, Node, todas as versões desde a LTS, PHP, Python e Ruby. Eu vou escolher o Node 10.14. Vou escolher aqui que sistema operacional eu quero usar, Windows ou Linux. Eu particularmente sempre sou fã do Linux. Até algum tempo atrás a gente só conseguia criar instância gratuita se fosse o Windows. Agora a gente consegue criar camada gratuita para o web app seguindo aqueles limites de 10 aplicativos web por data center, inclusive para Linux. Isso foi liberado agora em abril durante a Build, o evento da Build lá da Microsoft. Então a gente vai continuar mantendo o Linux e vai escolher sul do Brasil também, para poder ter uma latência baixa aí, tanto para a gente acessar como entre ele e o Cosmos DB. Aqui o SKU e tamanho eu posso vir aqui, como eu estou mesmo usando Linux, eu posso vir agora aqui no Dev Test, escolher minha Tire Free aqui. Mas eu vou usar aqui o modo Production com esse carinha aqui, por mais que ele seja R$ 635 por mês, para essa demonstração só vai me cobrar alguns centavos, para a gente poder processar isso mais rápido. Por isso essa daqui é uma máquina um pouquinho inferior, ela demora um pouquinho mais para fazer a implantação, tudo mais, é uma máquina realmente de teste. E para fins da gente não perder muito tempo na gravação, eu vou usar essa máquina aqui que é um pouco mais forte e permite para a gente fazer o deploy bem mais rápido. Vou dar um apply aqui, mantendo essa camada aqui, vou examinar e vou criar a minha aplicação. Só um pouquinho aqui, vou dar um criar. E nesse momento ele está criando aqui a nossa aplicação aqui no Azure também. Se a gente vier agora aqui em grupos de recursos aqui e vier aqui a demo Azure Brasil, a gente vai ver que a gente já tem aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá. Ó, ele já fez a criação do Cosmos DB aqui e está fazendo a da aplicação. Então, enquanto ele está fazendo a do Cosmos DB, a da aplicação, desculpa, a gente vai vir aqui no Cosmos DB. Vai vir aqui em Connection String para pegar a string de conexão dele. E ele tem aqui, ó, duas strings, a primária e a secundária, que ela é uma espécie de fallback aqui. Que se a gente observar aqui, ó, cadê, ó? É basicamente a mesma conexão.
ele tem uma pequena diferença aqui no começo, que ele tem uma senha, ele tem só uma senha diferente aqui. A gente vai vir aqui nesse cara, vai dar um Ctrl C nele, nessa string de conexão, só que para a gente trabalhar com a API do Mongo, tem um pequeno ajustezinho que a gente tem que fazer. A API do Mongo, ela simplesmente não interpreta isso aqui, ó, direto. A gente tem que vir aqui e falar qual que é a collection que a gente vai trabalhar. Então, eu vou chamar de to-do list, para ele saber qual que é a collection default que ele vai trabalhar, porque eu não especifiquei isso através do código. Eu vou deixar isso a responsabilidade da minha connection string. Então, a gente vai copiar essa connection string aqui. Ela já está com o meu usuário, senha aqui. O servidor dela, já está habilitado SSL, qual que é o replica set dele aqui, tudo para ele ficar... E eu estou usando aqui, inclusive, uma chave, uma conexão de gravação. Se eu tivesse uma API minha que é somente leitura nesse banco, eu tenho um outro cara somente leitura aqui para usar. Certo? A gente vai fechar ele aqui agora. A gente vai ver aqui se ele já criou. Ó, criou aqui nosso recurso aqui, ó, do Web App. E se a gente vier aqui na URL do nosso Web App aqui, ó, deixa ele... Cadê o Web App? Aqui. Se a gente abrir ele agora aqui, a gente vai ver que a gente já tem a URL aqui, .azurewebsites.net, que é o URL padrão. A gente pode colocar um domínio personalizado aqui se quiser. Não vou perder tempo com isso agora. A gente vai vir aqui abrir. E ele já tem uma pagininha default que eu falando, ó, estou rodando a aplicaçãozinha aqui, uma aplicação default dele com essa página aqui em Node pra gente. Primeira coisa que a gente tem que fazer antes de tentar implantar nosso aplicativo, vamos setar a nossa variável de ambiente, que é para o nosso aplicativo já subir sem erro, né? Então a gente vai vir New Application Setting aqui, vamos setar a variável database URL e dar um Ctrl V aqui. Notem como eu defini essa configuração aqui. Está lá no meu ambiente, seria um cara de DevOps, infraestrutura, que proveu o acesso disso lá que vai vir atualizar. O meu desenvolvedor não precisa saber essa URL nunca. Ou seja, ele simplesmente manda implantar e boa, ele não precisa saber essa URL e eu posso limitar quem consegue ver o valor aqui. Que nem eu sou administrador da minha conta, eu posso ver, outras pessoas não poderiam. Certo? Outra coisa que a gente vai fazer aqui é vir aqui nessa parte aqui, ó, configurações do aplicativo. Notem que nessa parte aqui ele tem aqui, ó, o stack que eu escolhi lá, e ele tem, ó, Startup Command. A gente vai pegar aqui no Startup Command e vai colocar exatamente o mesmo comando que está aqui, ó, do PM2. Caso contrário, ele vai continuar dando PM2 lá no aplicativo de exemplo, que é esse carinha aqui. Então a gente vai vir aqui e vai setar o PM2 nosso index.js e vai dar um nome para ele. E vai salvar essa configuração também. No momento que a gente der save aqui, ele já vai reiniciar o container lá, vai começar a reiniciar o container. E daqui a pouquinho essa aplicação aqui ela está respondendo ainda, daqui a pouquinho ela vai parar. Porque eu troquei aqui qual que é o Startup Command dela. Se eu der um restart agora aqui, ó, até para já forçar ele aqui. Reiniciar, sim. Ele está fazendo restart aqui, já fez. Demora alguns segundinhos, né, para ele acabar de subir. Mas se a gente vier aqui agora, demora um pouquinho até a instância fazer o restart ali que ele usa. Por detrás desse Linux, ele usa um Docker dele aqui para isolar o sandbox do aplicativo. A gente vai ver aqui agora em centro de implantação no nosso aplicativo, que é para a gente poder configurar a implantação do nosso aplicativo. E ele vai perguntar para mim, beleza, qual controle de código a gente está usando? Um Azure repositório lá do Azure DevOps, GitHub, Bitbucket, um Git local meu aqui que eu quero fazer um push aqui para ele, um FTP. Eu tenho essas opções aqui para a gente poder trabalhar. No nosso caso aqui, a gente vai usar o GitHub. Quando você clica aqui, ele vai aparecer aqui um botão Authorize para você. Eu já estou autorizado aqui, pode ver que está até com o meu usuário do GitHub aqui embaixo. Onde ele vai abrir a abinha do GitHub para você poder fazer a autenticação off lá e autorizar o Azure a conectar com uma chave no seu GitHub. Eu escolhi GitHub, vou dar um continue. Ele vai perguntar que provedor de build você quer usar. Um Azure Pipelines, que é mais robusto, eu posso criar passos, rodar teste, controlar tudo por lá. Ou simplesmente usar o Service Build lá dos meus apps, que é o que a gente chama de App Service Kudo. Vamos usar o Kudo aqui, porque atualmente é uma API simples. Quero só mostrar como a gente pode subir de forma rápida ela. Um outro dia a gente pode abordar essa questão do Azure Pipelines. Vamos escolher o App Service Build Service aqui. E ele vai perguntar algumas informações para mim aqui agora. Qual que é a minha organização? Eu tenho algumas no meu GitHub, vou escolher aqui Gustavo Bigard.
que é a minha organização pessoal, lá onde estão meus projetos. Qual vai ser o meu repositório? Eu vou escolher aqui o meu demo, Azure Brasil API Node. E qual branch eu quero usar? Eu poderia ter uma branch chamada produção e quando eu quisesse que algo fosse publicado, seria essa branch prod. Eu poderia trabalhar com um Git Flow, ter minha branch dev, onde eu vou trabalhando, promovi algo, mergei para master, ele já faz um deploy automaticamente para mim. Vamos dar um continue aqui. Sumário. Qual que é o repositório? Esse cara aqui, branch master, e ele vai usar o app service build aqui. Vamos dar um finish. Ele vai fazer o setup do nosso deployment aqui. Se a gente for dando uns refreshes aqui, a gente vai ver que daqui a pouquinho ele já colocou aqui, ó, pending. Ele tem que fazer o fetch do meu repositório lá para ele fazer o deploy. Demora alguns poucos segundos aqui, ó. Ele está fazendo já o processo de build dele, que basicamente o que é? A gente pode vir aqui nos logs e ver que ele está fazendo o comando de build aqui. Esse comando de build basicamente o que é? Um npm install dentro de um diretório temporário e depois ele vai pegar só o que precisa e mover para o meu diretório www-root lá do website para ele poder fazer o run do PM2 baseado no meu index lá, que é o comando que a gente colocou aqui em configurações do aplicativo nessa parte aqui do Startup Command. Se a gente for no centro de implantação agora aqui, ele já deve ter até finalizado. Vamos ver se ele já acabou. Ó, já acabou, sucesso. Fez tudo certinho aqui. Se a gente vier aqui no SSH aqui, ó, que a gente pode acessar nossa aplicação, ou nosso instância de web application através do SSH, ele vai abrir para a gente uma página web aqui já. A gente pode vir aqui dentro dela e conferir, inclusive, se o PM2 já está rodando. A gente tem que esperar um pouquinho, ó. Olha lá, ele está esperando o meu container subir aqui, ele ainda não subiu, ó. Acabou de subir meu container. Se eu der um PM2 aqui, ls, eu vou ver que eu já tenho aqui, ó, meu to-do list API, em modo fork, que ele vai ter os clusters dele, e já está online. Então, se eu vier agora aqui no meu visão geral aqui, e acessar, copiar essa URL aqui, ó, que ele vai, só um segundinho, ele apareceu aqui, ó. Se eu vier aqui no meu Postman agora, e der um Ctrl V nele aqui, barra API, barra to-dos, tá vazio. Se eu pegar essa mesma URL aqui, colar aqui, aqui, dar um barra API, barra to-dos, der um post, falando que eu estou com essa tarefa de ir ao mercado, vou deixar o done aqui só para a gente testar, e der o meu post aqui, pode ver que ele fez a gravação aqui, ó, colocou true, inclusive que eu informei aqui. Vou criar um ir ao mercado 2 aqui. Um ir ao mercado 3 sem o done aqui. Opa, qual foi aqui? Opa, esqueci uma vírgula aqui. Beleza, se eu der um get de novo aqui na minha coleção, eu tenho aqui meus 3 objetos criados. Se eu vier agora aqui no Azure, aqui eu posso ver já que eu tive algumas requisições aqui, ó, de saída de dados, de entrada, solicitações, tempo médio de resposta está em milissegundos aqui. Se eu vier agora aqui na minha instância do meu Cosmos DB aqui, eu tenho como fazer um explore dele aqui. Eu posso vir aqui, ó, em Browse, e ele vai ver aqui que eu tenho uma coleção, ó, to-dos no database to-do list. E ele está atualmente aqui, ó, o custo por hora dele está em 8 centavos de dólar. Por quê? Eu fiz uma quantidade de requisições aqui que se eu continuasse nesse ritmo aqui, eu simplesmente ia gastar 8 centavos de dólar por hora. É pouco, mas é porque eu dei 2, 3 requests seguidos. Imagina que eu tivesse mais. O legal do Cosmos DB é justamente que ele cobra pelo uso, né? Se você não usar muito, ele não vai cobrar tanto. Se você aumentar, ele vai cobrar mais. Ou seja, você vai pagar conforme a sua aplicação, seu negócio escala. E se a gente vier aqui no Data Explorer agora, a gente espera alguns segundos só para ele conectar lá, a gente consegue explorar nossos dados aqui e ver que ele está realmente ali tá ali gravando as informações. Só um pouquinho que a internet está um pouco lenta. Deixa eu ver se eu consigo. Não está instalado no meu VS Code o plugin. A gente tem que esperar por aqui. Ó, ele carregou minha collection, to-dos. Aí ele tem aqui, ó, documents.
Se a gente esperar um pouquinho que ele está carregando aqui, ó, está fazendo loading, ó, eu tenho 3 documentos lá. E cada um deles eu posso clicar aqui e ver o conteúdo dele aqui. Posso fazer filtro aqui, posso deletar ele, posso simplesmente vir aqui, editar meu documento e dar um update aqui direto nele pelo Explorer. E o legal do Cosmos DB é que mesmo eu estando usando a API do Mongo, eu posso ter Stored Procedures para processar dados, eu posso ter trigger, função aqui. Ele é um cara bem estendido aqui com N funcionalidades que se eu fosse falar aqui a gente ia ficar provavelmente umas 2 horas de vídeo. E o nosso foco aqui é simplesmente mostrar que a gente tem uma API aqui que foi desenvolvida originalmente para rodar no MongoDB, que está lá rodando em algum outro provedor como a DigitalOcean, por exemplo, e eu posso transferir ele para o Azure usando o Web App, usando o Cosmos DB de forma escalável, usando Platform as a Service, onde eu não vou estar nem aí com configuração de servidor da minha infra, eu vou estar usando realmente serviços do Azure. Beleza? E para a gente poder finalizar aqui o vídeo, essa URL aqui é a URL lá da demonstração do meu GitHub. Quem quiser reproduzir esse hands-on que a gente fez aqui agora, pode baixar o código, já poupando um pouquinho de tempo. Estou passando aqui meus contatos novamente. Quem quiser, tiver dúvidas, tem alguma crítica, alguma sugestão, feedbacks aqui da Talk, dúvidas, sugestões de conteúdo, quer pedir algum conteúdo para eu publicar no meu blog ou para eu fazer algum vídeo, entre em contato comigo nas redes sociais. Eu estou sempre aberto aí para galera entrar em contato comigo, respondo as mensagens da forma mais rápida possível, tá? E antes de encerrar aqui, queria passar para vocês aqui um convite. Em junho, nos dias 21 e 22, a gente vai estar tendo a 8ª edição do Visual Studio Summit, o Visual Studio Summit 2019, em São Paulo, no prédio da Microsoft, onde a gente vai ter diversas talks, que são talks baseadas em insights, ou seja, a gente vai estar trazendo informações aí de extrema importância para negócio, para crescimento, coisas que vão fazer a diferença aí nas suas aplicações do seu negócio, entre diversos temas diferentes sobre Azure, Web, Node e afins. E eu vou estar lá palestrando sobre novidades do Blazor, o que está acontecendo aí com a mudança de fase desse projeto agora, que ele está deixando de ser experimental e se tornando um projeto oficial da Microsoft, e como ele pode agregar para o seu negócio, assim, mudando a forma como você constrói aplicações web. É um evento pago e para quem se inscrever até o dia 20/5 usando esse meu código de desconto aqui, o palestrante-Gustavo, vai ter 15% de desconto na sua inscrição. Então, não perde. Corre lá, faz sua inscrição até o dia 20/5 e a gente se vê nos dias 21 e 22/6, beleza? Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou esse vídeo. Agradeço o pessoal da comunidade Azure Brasil novamente pela oportunidade. A vocês que estão assistindo esse vídeo, essa gravação aqui. Não deixem de entrar em contato comigo, tanto pelas redes sociais, como através de comentários aqui no vídeo, caso tenham dúvidas. E até a próxima, galera.